pessoal! Bom, então na aula de hoje nós vamos discutir o ponto principal do trabalho previsto que para vocês estarem construindo nessa disciplina, né? São os resultados e as análises. Então nós estamos chamando de resultados e análise de dados o item dentro do desenvolvimento do trabalho que deve contemplar os dados, né? Os dados principais da discussão pretendida pelo objetivo do trabalho de vocês. Então, é nesse item que vocês vão apresentar percepções de vocês sobre a prática pedagógica, percepções sobre a realidade escolar, questões que vocês têm para levantar sobre as dificuldades, né? Bom, estou trabalhando sobre as dificuldades de trabalhar determinado tema, né? O meu trabalho tem em vista isso, dificuldades, barreiras, os limites. Todos os pontos de vista de vocês são nesse item que devem ser contemplados mais detidamente, mais especificamente. Isso não quer dizer, claro, que na fundamentação vocês também não discutam com os autores, né? Mas a fundamentação teórica, né? Tem em vista mais apresentar conceitos, apresentar discussões, né? Fundamentar teoricamente o trabalho a partir de estudos ou pesquisadores do campo. Enquanto os resultados e as análises têm visto que é apresentar realmente o cerne dos dados, né? Então, se eu estou fazendo uma pesquisa bibliográfica, o que realmente os autores estão apontando e por que esses dados que eu levantei da pesquisa bibliográfica se relacionam a questões sobre a prática pedagógica ou se relacionam a percepções, né, a questões e inquietações que eu levantei da realidade, da profissão, né, de um curso de graduação de licenciatura em filosofia como é o de vocês e como é o que se espera desse trabalho. Lembrando sempre que esse trabalho tem em vista o quê? Apresentar uma síntese que nós estamos construindo a partir de um trabalho científico no estilo de um artigo sobre as vivências, sobre a experiência dos estágios. Então, de algum modo, né, o trabalho de vocês tem que, nesse ponto, centralmente, né, exige-se que vocês contemplem questões sobre a prática pedagógica, sobre relações entre prática e teoria. Então, de algum modo, tem que aparecer a questão da vivência profissional, né, de um professor de filosofia, que é o que vocês estão sendo preparados e formados nesse curso, tá? Então, isso é central para que nesse ponto vocês busquem fazer esse movimento e que isso se faça presente no trabalho de vocês. A questão da prática, a questão da realidade profissional, a questão da vivência dos estágios, de algum modo tem que ser contemplada, tá? Bom, então o que a gente está entendendo por resultados, né? De dados, resultados da pesquisa. São os achados da pesquisa, né? Então, como esse trabalho que a gente está construindo tem mais um caráter reflexivo, analítico, né? De relacionar teoria e prática, né? Uma reflexão teórico-prática, nem sempre se refere a dados, né? Que eu vou levantar de uma experiência, uma experimentação ou de uma entrevista, né? Como muitas vezes costuma se fazer em pesquisas científicas, né? Então, esses achados podem ser o quê? A discussão central, né? Que eu estou me baseando em autores, né? Estou fazendo uma revisão biográfica. Se eu quero apresentar uma proposta de ensino, né? Através da filosofia, esses achados serão o quê? Serão a construção da proposta, serão a proposta que eu construí, serão a aula que eu propus, o trabalho que eu propus desenvolver numa aula, ou em algumas aulas, né? Ou serão dificuldades que eu quero tratar no meu trabalho sobre trabalhar determinado tema, né? Filosófico. Sobre a inserção da filosofia, os achados sobre a inserção da filosofia, né? Como a filosofia tem se colocado, tem acontecido na realidade escolar, o que eu percebi, as minhas percepções, os meus pontos de vista. Então, os achados da pesquisa são isso, são os achados, o cerne, né? A parte principal,
onde eu vou apresentar os dados. Os dados que a gente está compreendendo aqui são os elementos, né, os itens, as questões principais dessa pesquisa, do objetivo de pesquisa, né? A linguagem de apresentação deve ser descritiva e o verbo no passado. Isso é importante, né? Se considerar, então, que vocês não falem no presente, né? Quando vocês estão se referindo aos achados, aos dados, porque vocês já fizeram esse levantamento dos dados e aqui vocês estão fazendo o tratamento desses dados. Então, a linguagem tem que ser no passado, né? Então, não posso falar no futuro, os verbos no futuro. Em alguns momentos eu posso falar no presente, principalmente quando eu estou discutindo. Então, né, entende-se, discute-se, observa-se a partir, né, dessas questões que estou levantando, com base nos autores que eu já fundamentei também na parte da fundamentação teórica do trabalho, que aí pode-se falar no presente. Mas quando eu estou descrevendo os dados, né, apresentando os meus dados num caráter descritivo, né, então observei, foi possível observar na prática de sala de aula, foi percebido, né, dificuldade de trabalhar a filosofia, né, os dados apontam, né, os dados apontam para que é possível um trabalho da filosofia através de tal tema de pesquisa, através de tal proposta de tema, de conteúdo, né? Então, é importante que vocês atentem para a linguagem dos verbos, porque muitas vezes tem pessoas que acabam escrevendo no futuro, né? Até, né? Ou no presente, sendo que já aconteceu, vocês já experimentaram as vivências dentro da sala de aula, no estágio, né? Vocês já têm vivências sobre a realidade profissional. Então, quando vocês estão se referindo sobre questões que vocês vivenciaram, é no passado, né? Agora, quando vocês estão se referindo à análise que vocês estão fazendo no trabalho, a partir dos dados, vocês podem falar no presente, né? Então, foi possível perceber, né? Vou dar um exemplo aqui, pensando em alguns trabalhos de vocês que eu já tenho, né, tido contato e acesso, né? Algumas propostas de trabalhos. Foi possível perceber dificuldades de trabalhar com a filosofia com alunos de primeiro ano, por conta que os alunos estão, muitos deles, na primeira experiência deles, né, de aula de filosofia, no primeiro ano do ensino médio. Então, os alunos foi possível perceber dificuldade de tratamento da filosofia, então foi preciso o quê? Trabalhar bem o básico, né, os conceitos básicos, o que é filosofia, para que serve a filosofia, né? Então, foi possível perceber, foi possível identificar, né? Foi observado em sala de aula, né, que os alunos tinham pouca conhecimento sobre o que é filosofia, então as aulas se pautaram mais nisso, né? Foi percebido, outro exemplo, foi percebido, né, a dificuldade de trabalhar com os conceitos de filosofia. A partir disso, buscou-se, então, articular um trabalho da filosofia com a realidade atual. Então, buscando vincular questões que acontecem na realidade, né, da vida social e trabalhá-las a partir de um olhar filosófico, né? Então, foi a partir de uma inquietação, de uma percepção em sala de aula, de perceber a questão de trabalhar com a filosofia, os grandes conceitos, ou os clássicos, estudiosos clássicos, né? E suas teorias, e foi buscado, então, articular com a realidade, com a atualidade, né? Com questões da atualidade. Né? E aí fazer essa articulação entre realidade social e atualidade e o histórico, né, dos grandes conceitos e pesquisadores, estudiosos da filosofia, os clássicos, né? Então, foi no passado, né? Tá? Então, importante essa questão de padronização da linguagem, que se diferencia das demais partes do trabalho, porque na introdução a gente pode falar no presente ou no futuro, né, tendo em vista que a introdução fala da apresentar a proposta, né, então o trabalho tem em vista, o trabalho propõe, né, esse trabalho proporá, posso falar no futuro ou no presente na introdução. Na fundamentação a gente costuma falar no infinitivo, no presente, né,
E nos dados é importante se falar no passado, porque a gente já está indo para a parte de apresentação dos dados, né? Assim como também na conclusão a gente fala no passado, porque eu cheguei à conclusão do trabalho, então eu vou falar no passado, né? Então, como esse trabalho se observou-se, né? A partir do objetivo estabelecido no trabalho, né? Chegou-se à seguinte conclusão. Então, no passado, né? As análises podem ser escritas no presente ou no passado, foi como eu também falava, né? Então, enquanto os dados eu devo apresentá-los no passado, as análises sobre esses dados, que eu vou fazer as análises com o quê? Articulando os dados que eu percebi das minhas impressões, das questões que eu tô levantando da proposta que eu tô apresentando, com a fundamentação teórica, né? Então, as análises são o quê? A vinculação dos dados descritos e apresentados, dos achados da pesquisa, com teoria, com fundamentações teóricas, né? Principalmente é esperado que nas análises se busque relacionar os autores ou discussões já trazidas na parte da fundamentação teórica do trabalho, né? Então, eu vou falar, os meus dados se aproximam do que os autores falam ou não. Os meus dados vão além, os autores não falaram sobre isso, porque, bom, é um contexto diferente, atualidade diferente, tem questões diferenciadas que estão se apresentando, né? Então, tanto eu posso me aproximar, quanto avançar, quanto não me aproximar da fundamentação teórica do que os pesquisadores e autores falam. Mas eu vou falar no presente, porque daí são análises que eu tô fazendo hoje, né? Então, bom, foi levantado questões lá na prática de sala de aula no passado, mas as análises que eu estou fazendo são atuais, então elas são no presente, podem ser escritas no presente, tá? Aqui também uma questão que a gente pode colocar sobre a apresentação de dados, números, né? Então, como isso pode ser apresentado através de tabelas, quadros, né? São sempre bem-vindos esse tipo de recurso, né? Que é visualmente facilita e organiza ideias. Então, vocês podem usar quadros, imagens, figuras, um plano de aula dentro de um quadro, uma proposta, né? Um cronograma de trabalho ali, ou mesmo a organização de um conteúdo que eu trabalhei. Posso apresentar o conteúdo, o objetivo pode ser também, né? A proposta de trabalho de algumas pessoas. Então, a análise de dados destaca essa relação entre resultados e o referencial teórico, também como eu já mencionei, né? E a análise de dados, então, ela tem essa perspectiva de ser uma análise crítica, né? Quando a gente fala em uma análise crítica, também que a gente já trabalhou em algumas aulas anteriores sobre o que a gente está entendendo sobre um posicionamento, uma abordagem crítica, né? Que é prevista e proposta para vocês nesse trabalho também que vocês estão construindo. A gente está falando de uma capacidade de organizar ideias, né, teoricamente fundamentadas, né, de situações que eu vivenciei na prática, né, então de fazer articulações teórico-práticas, né, sobre ação e teoria, sobre, né, então questões que vocês viram ao longo do curso e que, bom, na vivência do estágio na vivência do estágio, né, e da realidade da profissão, bom, podem ter visto que as coisas são um pouco diferentes, podem ter visto que as coisas não são tão fáceis, né? Então, essa análise crítica é isso, né? Levantar dificuldades, levantar possibilidades, né? Propor possibilidades, propor formas de trabalhar a filosofia, fazer uma análise crítica quanto ao tratamento atual da filosofia, né? A própria inserção da filosofia ou não como disciplina, né? Então, se trata de um posicionamento crítico no sentido de não ser senso comum, né? Não ser achismo, ser um trabalho fundamentado, teoricamente, cientificamente respaldado. Então, por mais que vocês estejam falando sobre situações práticas da realidade, da vivência e do olhar que é próprio individual de vocês, vocês vão estar articulando esses pontos de vista e percepções, observações que vocês fizeram, né, experiências que vocês, né, sentiram e vivenciaram ao longo dos estágios ou de algum dos estágios, mas vão fazer isso fundamentando-se teoricamente, né?
Então, se trata de um posicionamento crítico nesse sentido, né? De falar sobre questões, dificuldades, barreiras, limites, possibilidades, né? Apresentar uma proposta com respaldo científico, né? Então, me respaldando, você se respaldando em autores, em pesquisadores do campo e pensando isso cientificamente como forma de contribuir para o campo da filosofia, contribuir para a profissão de professor de filosofia, contribuir para a filosofia no âmbito da educação e da escola, né? Que o locus de vocês de estágio é a escola, né? É a educação básica, tá? Então, tem em vista isso, né? Uma análise dos dados e uma análise com uma perspectiva crítica, né? Vocês podem trazer atualizações sobre temas, né? Vocês vão estar falando sobre a experiência de vocês, que foi feita numa escola diferente dos demais colegas, com uma turma que é diferente dos demais também, colegas e pessoas que já falaram, mesmo que tenha pessoas que já falaram sobre esses temas ou já abordaram esse tema, né? Sempre tem o ineditismo do trabalho de vocês, porque só foi feito naquele ano, naquela turma, por vocês trabalhando a filosofia, né? Então, isso garante a qualidade e o ineditismo de vocês e a importância, né? Das questões, das discussões que vocês vão trazer, né? Então, isso também é importante se falar, porque mostra como são reflexões pertinentes, né, importantes, por mais que às vezes pareçam coisas básicas e simples, ou coisas que já foram ditas, sempre há que se reconhecer as contribuições disso para vocês, para quem vai estar lendo o trabalho de vocês, para quem vocês vão estar podendo depois compartilhar esse trabalho de vocês, né? Então isso garante esse posicionamento, essa análise, né, numa perspectiva crítica. Buscar propor, buscar levantar limites, propor soluções, propor possibilidades, né? Apresentar propostas de como é possível trabalhar a filosofia, né? O que pesquisadores, né, do campo têm proposto que pode ser possível ou bom. Não encontrei trabalhos falando sobre as possibilidades da filosofia a partir das tecnologias, por exemplo, né? Então, esse trabalho meu teve em vista levantar essa proposta, né? Então, apresentar uma proposta nesse sentido. Então, isso é uma análise crítica, né? É tu levantar e levantar limites e barreiras e dizer, bom, não há, né, muitos trabalhos sobre isso e eu quis propor, né? Eu me inquietei e quis propor esse trabalho, né, prático, esse trabalho com a tecnologia, né, a partir da filosofia. Essas questões são muito legais, né? Porque realmente evidencia um posicionamento crítico propositivo de vocês, né? O analítico crítico, que pode suscitar um leitor, suscitar alguém que vai ver vocês contar, vai ler o trabalho de vocês, a refletir e a pensar, possibilidades ou limites. É preciso pensar em possibilidades para superar esses limites e essas dificuldades, né? A discussão deve ser escrita com uma linguagem sempre clara, né? Então, isso também é importante, vocês buscarem ser claros, né? Isso é uma coisa bem importante, porque às vezes a gente acaba vendo que muitas pessoas pensam, né? Que na construção de um trabalho eu tenho que falar uma linguagem, né? Rebuscada. Não precisa. Eu posso falar uma linguagem simples. E uma linguagem, quanto mais clara e possível de o leitor entendê-la, muito melhor é. E isso mostra que eu realmente me apropriei de discussões teóricas e conceituais sobre esse meu tema e estou apresentando elas claramente para o leitor, né? Então isso é importante, buscar ser uma linguagem clara, pode ser uma linguagem simples, né? Mas fundamentada teoricamente. E para finalizar, então, né, essa discussão do tema da aula de hoje sobre os resultados, quero falar um pouco assim sobre a apresentação dos resultados, né, dos dados, né, serem fidedignos ao que vocês querem apresentar. Então, não pensem, eu tenho que apresentar apenas coisas boas, tampouco ser fiel ao objetivo da minha pesquisa, né? Porque às vezes a gente tem um objetivo de estudo, de pesquisa,
e o caminho vai nos levando para outros caminhos, né? O caminho vai nos levando para outros caminhos que não aquele previsto inicialmente ou exatamente como inicialmente a gente previa. E isso é parte do processo de pesquisa. Então, assumir, né? Bom, percebi que não é um tema muito trabalhado. Eu achava que ia ser. Isso é legal de tu falar nas tuas análises. Ou percebi coisas diferentes ao longo do meu processo de minha pesquisa e que me distanciaram ou me trouxeram novas questões, né, para o objetivo, para as inquietações que eu comecei no início desse trabalho, na introdução desse trabalho. Então, isso é legal, né? Assumir que um trabalho acadêmico, com a reflexão acadêmica no nível do que vocês estão construindo, é uma construção, né? Porque às vezes tem pessoas, eu tenho que ter um trabalho que tenha sucesso, eu tenho que apresentar resultados positivos, eu tenho que apresentar coisas boas, e não, né? Às vezes a gente vai falar sobre dificuldades, sobre coisas ruins, a gente vai dizer que os dados, né, não foram no caminho, não resultaram exatamente o que eu esperava, ou não resultaram exatamente, né, eles não apareceram da forma que eu esperava. Então, isso é muito legal, porque isso mostra o caminho da pesquisa, né, que o pesquisador, né, que é o tipo da pesquisa em ciência humana que a gente faz, né, que a gente chama de qualitativa, se interessa pela análise dos dados, pelo processo de pesquisa, pelo caminho da pesquisa, muito mais do que somente apresentar os resultados. Entender que esses resultados devem apresentar e ter um sucesso, né? Os dados têm que ser exatamente os que eu previa no início do trabalho. Né? Não é assim na pesquisa em ciência humana, necessariamente, que a gente assume e entende que é uma pesquisa qualificada, né? A qualificação da pesquisa em ciência, né, humana, ela assume que o processo de pesquisa é interessante. Então, falar sobre as dificuldades, sobre o que se achou, sobre o que não se achou e se esperava achar, né? Assim como os dados falarem sobre dificuldades, limites, questões, dificuldades que vocês tiveram na prática pedagógica, né? Coisas que vocês, assim, às vezes também tem vivências que a gente tem um certo entusiasmo, espera que vá ser de um jeito, e na realidade ali a prática do dia a dia, o cotidiano, não acontece bem assim, né? Então essas coisas são legais, porque evidenciam realmente que é um processo, né? E que a profissão, né, a construção da profissão, a vivência de estágio, algumas vivências no estágio, né, te expõe, né, um aluno em graduação, mas que também já se aproxima então com a profissão, com a realidade da profissão, expõe a realidade da profissão, né? Nos expõe a situação real da profissão, a questões que te exigem, né? Fazer decisões, a organizar esse processo. Bom, hoje na aula de hoje não deu muito certo, a rever para a próxima aula ou rever para alguma aula depois, né? Ou bom, acabou o estágio e eu pude levantar reflexões que eu posso agora poderia ter feito tais coisas um pouco diferentes, né? Então, essas coisas são legais, né? Falar sobre dificuldades, barreiras, limites, né? Então, reconheçam a importância, a validade de apresentar esses dados. E não apenas, às vezes, apresentar dados bonitos, dados certos, né? Dados que eu gostaria que estivessem presentes, mas não apareceram da forma que eu gostaria, né? Que eu previ inicialmente na introdução, na proposta do meu trabalho. Então, essas questões são legais, né? E merecem, muitas vezes, mais espaço e tratamento do que, por vezes, acabam tendo em alguns trabalhos quando a gente vê, né? Então, o pessoal acaba evitando falar sobre dificuldades, sobre limites ou sobre coisas que eu não consegui trabalhar conforme eu previa lá no estágio, na prática profissional, né? Em sala de aula. Mas, bom, isso é legal de se apresentar e buscar relacionar por que não foi possível esse trabalho, por que teve dificuldade, quais as barreiras que se colocaram, né? E o que, então, eu poderia fazer diferente às vezes também. Isso é legal, essa capacidade reflexiva sobre a ação, né? E é isso realmente que se espera que vocês possam vir a fazer e apresentar nesse trabalho, tá bom? Então é isso para a aula de hoje, pessoal. E nos vemos na nossa próxima aula, tá bom? Beijinhos e até!